Meus amigos, as eleições municipais de 2020 já estão adiadas. A alteração já tinha sido aprovada no Senado, foi aprovada na Câmara em 2 turnos e a eleição que aconteceria em outubro vai acontecer em novembro. Faz lá muita diferença se a eleição vai ser em outubro, vai ser em novembro? Não faz muita diferença, mas era o que dava para ser feito. Só que eu tenho que contar uma coisa que você não sabe. O que está por trás dessa alteração? Porque não é simplesmente que alterou, mas como alterou e o que precisou ser feito para que se alterasse. É importante que você saiba, eu vou te explicar, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Eu tô aqui todos os dias trazendo vídeo para você, então volte sempre que tem mais informação, tem mais conteúdo. Todos os dias tem lives, caso você goste, às 10 horas, todas as manhãs, menos de domingo que eu sou filho de Deus, e à noite, todos os dias às 19 horas, então venha participar das nossas lives. E eu te peço para você se inscrever no canal agora. Ah, por favor, se você puder se inscrever agora, se ajuda demais a gente a produzir o nosso conteúdo e você vai ser notificado do que tiver de novidade. Por favor, se você puder, dá essa força, se inscreve agora no canal, pode ser? Se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro a partir de R$ 7,99 por mês, mas aí já é a seu critério, tá bom? Então, olha, eu já fiz um vídeo alguns meses atrás aqui, dizendo que muito provavelmente as eleições municipais não seriam adiadas. Se fossem adiadas, seriam adiadas ainda para esse ano. E deixa eu explicar por que eu dizia isso e foi o que realmente aconteceu. Quem decide a data da eleição não sou eu, não é você, não é ninguém, é a Constituição. Então, para alterar a data da eleição, só por PEC, por uma proposta de emenda constitucional. Não dá para eu simplesmente falar assim, galera, mudou a data da eleição, tá? Vai ficar para o outro mês. Não dá para ser assim porque a data está definida. Na Constituição está assim. As eleições têm que acontecer no mês de outubro, o primeiro turno no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro. Se você não sabia, agora você sabe. É assim que funciona, tá? Todo ano eleitoral, a eleição no primeiro turno é primeiro domingo de outubro e segundo turno, caso tenha, é no último domingo de outubro. Isso está no texto da Constituição. Então, para alterar isso, mudar a Constituição é complicado, porque você precisa de 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. As eleições são em 2 turnos e em cada uma dessas votações você precisa de 60% dos votos totais, não é de quem está lá. Não importa quem está lá. Você precisa de 60% do total de votos, em 4 votações diferentes. Se numa delas você não conseguiu, já era. Não tem mais o que fazer, perdeu. Então, será que valeria a pena mudar a Constituição para fazer essa alteração de data? Porque assim, não dá para jogar, por exemplo, 6 meses para frente. Sabe por que não dá? Porque a Constituição diz que nós somos uma democracia, os representantes são eleitos pelo povo e eles têm mandato. Então esses prefeitos e esses vereadores que foram eleitos por 4 anos, eles têm que ficar 4 anos. A Constituição não permite você ter um representante do povo que não foi eleito pelo povo. Eu não posso ter um prefeito, um vereador que não foi eleito. Se o mandato deles acaba dia 31 de dezembro, não há possibilidade de eu esticar esse mandato. Porque esse restante, essa prorrogação do mandato, não foi eleito pelo povo. Não dá para fazer isso, é impossível, é cláusula pétrea, não dá para mudar. Por isso que eu falava, se tivesse alteração, teria que ser no máximo para novembro, estourando dezembro, porque tem que acontecer ainda esse ano. Dia 1º de janeiro nós temos que ter prefeito e vereador novo, sem choro nem vela, tá? Então, eles conseguiram aprovar a alteração, fizeram a PEC, mudando para novembro, alterou um mês por causa da pandemia, mas está alterado. Agora, olha o que está por trás. Os partidos, muitos deles, a grande maioria, eu posso dizer para vocês, que estão nas prefeituras, os atuais prefeitos, têm a Frente Nacional dos Prefeitos. Eles não queriam adiamento da eleição, porque o que eles pensam? Eu já sou prefeito. Temos um quadro de pandemia que o Brasil não está perto de controlar, gente. Isso todo mundo sabe, eles não falam abertamente, mas eles sabem.
O Brasil não está perto de controlar. Nós devemos atingir um pico em agosto, setembro. Mas, quando chega no pico, não quer dizer que o pior passou. Quer dizer que a gente chegou no pior momento de contaminação. Mas a sequência, epidemia é assim, ó. Você tem uma explosão. Começa muito rápido, muita gente se contagia. Depois que você vai controlando, a queda é lenta. E por ser lenta, tende a morrer mais gente depois do pico do que antes. Infelizmente, eu tenho que te dar essa notícia. Depois que a gente atingir o pico, não é que acabou. Quer dizer que começa a cair, mas cai lentamente. Sobe muito rápido e cai lentamente. E por ser lento, morre mais gente depois do que antes. Então, o que os prefeitos estão pensando? Se adia a eleição, eu vou pegar cada vez mais essa quantidade de mortos maior que vai ter no segundo semestre. E aí isso vai prejudicar a minha reeleição. Veja, ninguém está preocupado se vai alterar e as pessoas vão se aglomerar e vai mais ter gente contaminada. Não é essa a preocupação. Vai adiar ou não, a preocupação é os atuais prefeitos não querem jogar essa eleição para frente, sabendo que assim pode ter uma quantidade maior de mortos por causa da Covid, isso pode prejudicar a popularidade deles. Então eles queriam que a eleição fosse o quanto antes, porque eles sabem que o pior está por vir. Você percebe em que país que a gente está? Eles querem que a eleição aconteça o quanto antes porque eles sabem que o pior está por vir e eles não querem prejudicar as próprias reeleições. Aí o que Rodrigo Maia fez, a articulação dos bastidores, para convencer a Frente Nacional dos Prefeitos a não colocar barreiras contra o adiamento das eleições? Liberaram dinheiro. Liberaram dinheiro para as prefeituras usarem no combate à Covid. Então agora as prefeituras do Brasil estão tendo mais recursos à disposição. Se liberou dinheiro, eu quero que você pense comigo, tinha o dinheiro. Nós estamos numa pandemia há meses. Tinha o dinheiro e não se liberava. Liberavam porque o seu parente está morrendo? Liberaram porque o seu vizinho está morrendo? Não. Liberaram porque os prefeitos não iam topar o adiamento da eleição e assim eles teriam a reeleição prejudicada. É por isso que liberaram o dinheiro, que se está liberando é porque existe. É duro ter que falar essas coisas, sabe? Para ver como que a vida do ser humano é tratada nesse país. Mas na verdade é assim que está sendo tratada. A eleição está sendo adiada por causa de um acordo que liberou dinheiro para os prefeitos, porque os prefeitos não queriam que a eleição fosse adiada, porque eles acham que com o adiamento você vai ter mais mortes e isso prejudicaria a reeleição deles. Em nenhum momento pesou o seu bem-estar, a sua saúde, a garantia da sua vida ou a garantia do seu emprego, nada disso pesou. Só pesou a própria reeleição deles e dinheiro para eles usarem para controlar a pandemia. Não é porque vai salvar sua vida, não. É para não impactar negativamente na popularidade deles para uma eventual reeleição. Mas foi isso que foi feito então. Liberou-se, acho que 5 bilhões, liberaram algum dinheiro para os municípios ajudarem no combate à Covid, porque eles já têm uma verba liberada. Então esse dinheiro é a mais, é um dinheiro adicional. Foi liberado agora para que os prefeitos aceitassem a prorrogação, o adiamento da eleição. E aí talvez eles tenham algum prejuízo, mas eles conseguem contrabalançar com mais dinheiro. Então vai ter um dinheirinho a mais para ajudar a combater a Covid, mas não é porque você é importante, meu caro. Não é porque você é importante demais para perder sua vida, não. É porque o mandato do prefeito não pode correr risco. É duro, né? Eu fico triste de ter que dar essas notícias assim, mas vocês precisam saber. O que está por trás do adiamento dessa eleição, em momento nenhum, é a saúde das pessoas. Todo mundo sabe que é necessário adiar, que não dá para forçar a barra de querer fazer agora, mas o adiamento só foi possível porque todo mundo chegou nesse acordo. Simplesmente adiar os prefeitos não querem. E adiar sem uma contrapartida eles não iriam aceitar. Então foi liberado dinheiro, que se foi liberado é porque o dinheiro existe, já poderia ter sido liberado para salvar a sua vida, a vida de alguém da sua família, mas só foi liberado porque os prefeitos estão com medo de perder os próprios mandatos e aceitaram essa contrapartida para adiar a eleição. Então passou no Senado, passou na Câmara, junto com essa alteração, com essa PEC, foi feito um aditivo para dizer que isso só vale para essa eleição, porque senão depois fica a porteira aberta, né? Por qualquer coisa vão ficar adiando a eleição, às vezes eu sei que se esperar um pouco é melhor para mim, vou lá e adio,
ou então se for melhor para mim, eu puxo para antes. Não, essa alteração só vale para essa eleição, tá? E os mandatos, de maneira nenhuma, podem ser prorrogados. Já pensou em jogar a eleição para ano que vem? Prorrogar os mandatos? Aí chega em 2022, Bolsonaro inventa qualquer motivo lá, fala que tem doença, fala que tem o quê? Olha, não tem condição de fazer eleição, vamos prorrogar, eu vou ficar aqui mais 6 meses, vou ficar aqui mais 1 ano, vou ficar mais 2 anos, vou ficar mais 4 anos, não tem condição de fazer eleição e vai empurrando? Então não, vai ter que acontecer esse ano de qualquer jeito e essa alteração só vale para essa eleição, mas o motivo foi esse aí, tá? É muito triste a gente ver como as coisas são decididas nesse país, mas é assim que acontece. Tá bom, meus caros? Agora no final do vídeo eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Se você também quiser ajudar, o link está na descrição do vídeo, fica a seu critério. Fechou? Um grande abraço para você e eu já fui!